Meus irmãos, estamos bem próximos de terminar a carta aos Romanos. Deus permitindo, terminaremos hoje. Estava ontem observando quando nós iniciamos a carta aos Romanos, e foi exatamente há 8 meses atrás. Estudamos basicamente, como Romanos tem 16 capítulos, nós não vamos entrar a fundo no capítulo 16, mas em média de 1,8, 2 capítulos por mês dentro desses 8 meses, né? Certamente foi muito abençoador, aprendemos bastante, e a minha oração é que tudo que aprendemos possamos colocar em prática em nossas vidas, né? Todas as repreensões que recebemos, todas as orientações que recebemos, que nós possamos colocar em prática. Hoje em especial nós vamos olhar para as excelências do ministério do apóstolo Paulo. Nós vamos ler Romanos capítulo 15, do verso 14 até o verso 33. E eu quero ler com você nessa manhã. As Escrituras nos dizem assim: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenitude, supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir uns aos outros. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de que algumas coisas, por causa da graça que me foi dada, concedida por Deus, para que um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo o evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como uma oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e ação. Pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me para anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para edificar sobre um fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouvirão, entenderão. E por isso, muitas das vezes, tenho sido impedido de chegar até vós, mas agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões, e tenho há muitos anos grandes desejos de visitá-los. Eu farei quando for à Espanha, pois vos espero ver-vos de passagem a ser a caminho para vós lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir os santos, porque pareceu bem à igreja da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhe parece bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, mas também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso, certifico-me de que receberam esse fruto, partilhei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém, seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegarei até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por tua palavra bendita. Te louvamos, Pai, por esse tempo que temos de separar o nosso domingo
para cultuar ao Senhor. Nós queremos, nesse momento, aprender mais de Ti, sermos exortados através da Tua Palavra, sermos encorajados através da Tua Palavra, sermos santificados através da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento e que o Teu nome, perfeito, santo, seja exaltado nesse local. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, por fim chega o final da carta aos Romanos. Por fim chega o capítulo 15 se encerrando. Depois do apóstolo Paulo, e nós já vimos isso, ter feito uma grande exposição no capítulo 1 ao 11, uma exortação do capítulo 12 ao 15, e agora o apóstolo Paulo aqui nessa parte, ele volta a introduzir exatamente o início de sua missão. É interessante que Paulo inicia elogiando os seus leitores. Ele fala exatamente assim no verso 14: "E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros." O apóstolo Paulo aqui ensina verdades profundas a respeito da exortação para a igreja. Ele, de certo modo, na sua carta, ele emitiu advertências contra as tendências que o povo estava vivendo, ali no capítulo 6. Depois ele fala um pouco sobre a arrogância por parte de alguns ali no capítulo 11, no capítulo 12. Depois, no capítulo 13, ele também nos orienta como devemos nos posicionar às oposições e autoridades governamentais. E ainda no capítulo 14, que nós vimos que é uma orientação contra os fortes que estavam ridicularizando os fracos em relação à sua fé. Diante desses fatos, meus irmãos, a qual nós brevemente recapitulamos aqui, alguns crentes de Roma, ou até mesmo nós, quando lemos as cartas, poderíamos pensar que Paulo os julgasse imaturos, ou até mesmo ignorantes, ou até mesmo inaptos na obra de Deus. Mas é interessante o que Paulo quis dizer nessa carta. Antes de ele concluir essa carta, Paulo deseja esclarecer que não escreveu à igreja de Roma porque achasse que os crentes fossem defeituosos em sua experiência cristã ou deficientes em seu conhecimento de verdade divina. Ele, com muito tato, observa que o objetivo dessa carta não é ensinar ao povo de Roma, mas sim lembrá-los da verdade que eles já possuíam. E exatamente isso cabe a nós, essa reflexão inicial. Nós podemos pensar que muitas das verdades aqui ditas nesse púlpito durante esses 8 meses foram verdades que nós já sabíamos, nós já tínhamos consciência, nós já sabíamos como devemos agir diante do governo, ou diante de algum irmão, ou diante da igreja. Nós já sabíamos dessa verdade. Mas o desejo do apóstolo Paulo nessa carta era de lembrar essas verdades ao povo de Roma. E é exatamente isso que deve nos lembrar aqui. Muitas verdades para alguns de nós que temos uma caminhada maior na fé e um conhecimento maior, muitas delas são verdades que nos relembram. E nós temos uma necessidade de sermos relembrados. Nós sabemos que pecar é errado, não é verdade? Mas quantas vezes a gente peca? E quantas vezes a gente precisa lembrar que tal ação é pecado? Exatamente isso que Paulo quer nos trazer, é relembrar essas verdades, porque eles já possuíam, e assim nós podemos perceber em nós. Sabe por quê? Os crentes de Roma estavam cheios de bondade, diz o versículo 14. E a bondade, meus irmãos, é algo que é dado por Deus através do Espírito. E a bondade também tem a ver com a disposição de investir o nosso tempo e energia para socorrer outras necessidades dos nossos irmãos. Ou seja, a bondade é estar disposto para tratar bem aqueles cujas virtudes não são recomendadas. Por quê? Se eu sou cheio de bondade, eu quero servir os meus irmãos. E Paulo reconhece isso aos romanos. Ele diz, vocês estão cheios de bondade. Ele ainda fala, os crentes de Roma estavam cheios de conhecimento no verso 14. E a gente sabe que o conhecimento é uma compreensão
da fé cristã, estando particularmente relacionado à capacidade de instruir uns aos outros. O pastoreio mútuo depende não só de bondade, mas também de conhecimento. E o conhecimento que governa a bondade. Se a bondade enche o nosso coração, o conhecimento deve encher a mente à luz das Escrituras. E exatamente o que Paulo fala ainda. Observe o verso 14. Os crentes de Roma ainda estavam aptos para o pastoreio mútuo. A admoestação recíproca resulta na bondade do conhecimento e na bondade conjugada ao conhecimento que habilita os crentes a ser admoestados. A palavra no original grego, admoestação, é um apelo à mente no qual está presente a uma oposição, ou seja, a pessoa é tirada. O que é ser admoestado? A pessoa é tirada de um caminho mediante a admoestação, de um caminho errado, através do ensino, através da lembrança, através do encorajamento. Sua conduta, então, é corrigida. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente isso. Vocês estão aptos para admoestar uns aos outros. Ou seja, Paulo está relembrando essas verdades ao povo de Roma. É interessante quando nós pensamos em admoestação, João Calvino destaca a oportunidade que aqueles que admoestam devem possuir duas graças. E isso é verdade. Quando eu dou uma admoestação ao meu irmão, eu preciso ter duas graças em mim: humildade e prudência. Isso não pode faltar. Porque você corrigir alguém, você dar um conselho a alguém, encorajar, lembrar, ensinar alguém, sem você ter humildade e prudência, certamente você vai machucar essa pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo ressalta essas graças de Deus dadas aos romanos. E os que se sentem chamados para exortar, ao mesmo tempo desejam ajudar os irmãos com seu conselho. E devem sim manifestá-lo tanto pela doçura no rosto, como no modo gentil de falar. Pois não há, meus irmãos, e nós sabemos disso, coisa pior numa exortação fraternal de que soberba e maldade. Já que ambos nos impulsionam a desprezar aqueles a quem desejamos fortalecer. E nós podemos perceber isso. Se algum irmão chega a nós para nos ajudar, nos orientar, nos corrigir, se ele chega cheio de raiva, de ira, ou até mesmo de soberba, dificilmente você vai aceitar aquela orientação ou encorajamento. Não é verdade? Agora, quando o irmão chega com humildade, paciência, sorriso no rosto, como diz o carioca, no sapatinho, meu irmão, aí a coisa vem. Aí há transformação. Aí eu dou ouvidos. E é exatamente isso que Paulo está falando que os romanos tinham. Eles estavam aptos para corrigir uns aos outros. E exatamente isso é o propósito de uma igreja. Porque uma igreja em si que não corrige, não exorta uns aos outros, normalmente acaba se perdendo em sua doutrina. Mas aqui Paulo, em si, ele continua falando a partir do verso 15, ele defende novamente o seu apostolado diante dos leitores. Ele fala: entretanto vós que vos escrevi em parte, mas ousadamente como para com vós, trazei isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Meus irmãos, ele aqui relembra os crentes aquilo que eles já sabiam. Paulo não está ensinando para os crentes de Roma novidades que eles não conheciam. Ele está relembrando, aprofundando verdades que eles já conheciam. E Paulo aqui, ele não está trazendo algo inédito nessa carta, mas ele está sendo enfático e muitas das vezes repetitivos em alguns momentos. Ele constrói uma ideia aqui nessa carta. E ele relembra, aqui no verso 15, a sua autoridade apostólica. Ele fala, Paulo em si não se intromete aqui em um campo alheio, ou ele mesmo não é um tipo de aventureiro que instrui a igreja de Roma. Não, ele é um apóstolo de Cristo e uma autoridade para orientar e doutrinar eticamente a igreja, não só por um privilégio sublime, mas por uma responsabilidade que foi outorgada pela graça de Deus. E nós sabemos como, mesmo no início da carta de Romanos, capítulo 1, verso 5, ele fala que foi a graça de Deus que o chamou e fez dele um apóstolo. Então nós podemos
caminhar por uma conclusão aqui e novamente destacar que Paulo é um ministro de Cristo, e nessa carta, Paulo, que sempre foi essencialmente doutrinário, se torna eminente pessoal. Ele se autodomina ministro de Cristo, como ele fala ali no verso 16, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, aqui nós podemos ver a natureza do ministério de Paulo. Paulo usa alguns termos técnicos aqui para apresentar seu ministério sacerdotal. Paulo, ele é um litúrgico, porque exerce a função de sacerdote. Vê em si mesmo como um sacerdote no altar, que oferece a Deus um sacrifício perfeito. E Paulo ainda vê seu apostolado como um serviço sacerdotal e considera os gentios que se convertam por meio daquela oferta agradável que era apresentada a Deus. E aqui, caminhando para frente, aqui nessa parte, nós podemos perceber ainda, do verso 17 ao 19, que Paulo, ele é um pregador poderoso. Paulo se gloria em Cristo e não a si mesmo. Olha o que ele diz no verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Paulo não era um balão cheio de vento. Não, ele não era, ele não se unfava de um abrangente e extraordinário ministério. Paulo se gloriava em Cristo Jesus, e não em si mesmo, nas coisas concernentes a Deus e não em suas próprias coisas. Paulo não trabalhou para engrandecer seu nome ou seu ministério, pois ele tinha em sua mente os propósitos mais elevados, que era o desejo de glorificar a Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, pensamos em nós, nessa natureza transformada de Paulo, mas em si esse espírito que ele recebe da parte de Deus, como nós enfrentamos as nossas atividades em relação à igreja, como nós nos submetemos a Deus. Será que nós, quando pregamos o Evangelho, quando ensinamos o Evangelho, quando recomendamos o Evangelho, será que nós temos esse mesmo desejo de glorificar a Cristo? Será que o nosso coração deseja glorificar a Cristo e edificar a igreja? Ou será que nós estamos procurando algum tipo de holofote, algum tipo de reconhecimento? Paulo nos deixa claro que o desejo dele é glorificar a Cristo e assim deve ser o nosso. Paulo ainda realiza sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Olha só o que diz o verso 19 na parte A. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo é um pregador poderoso. Seu poder não emana de si mesmo, mas ele fala que vem de Deus. Sua força não vem de dentro, mas vem do alto. Seu apostolado é confirmado pelos sinais e prodígios, como diz em 2 Coríntios 12, em Atos 13, Atos 14, 16, enfim, nós sabemos disso, que Paulo em si, ele nos deixa claro que a ação do Espírito Santo na vida do seu ministério. E nós sabemos que essa ação é operada pelo poder mediante do Espírito Santo. Eu quero apenas destacar aqui uma observação muito importante para o nosso tempo que nós vivemos hoje. Nós não temos mais, meus irmãos, apóstolos nos dias de hoje. O cânon das Escrituras está fechado. Foi fechado, não há mais novas revelações. O fundamento já foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. E agora precisamos edificar sobre o fundamento, que é Cristo. A igreja é apostólica, hoje na medida em que segue a doutrina dos apóstolos. É bom tom igualmente enfatizar que milagres físicos não são a única maneira pelo qual o poder do Espírito Santo se manifesta. Mas sabe em si o que se manifesta? É cada conversão, cada mudança de vida é uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Por intermédio do Evangelho, o Espírito Santo de Deus resgata
e regenera pecadores como nós. E essa é uma das maiores obras do Espírito Santo. E nós sabemos que no dia de hoje muitos procuram sinais, procuram curas, procuram milagres extraordinários. Mas o milagre mais extraordinário é o Espírito Santo salvar alguém como nós, pecadores. Essa é uma manifestação do Espírito Santo. Cada conversão é uma manifestação poderosa. Como nós olhamos para o jovem João, que recentemente não, há mais de um ano, está na igreja, mas foi convertido pelo poder do Espírito Santo. Isso é um milagre. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. E ainda, o apóstolo Paulo continua aqui nessa parte, trazendo a ideia de como ele é um missionário pioneiro. Paulo foi, sem sombra de dúvidas, nós sabemos disso, o maior missionário da igreja de todos os tempos. Ele plantou igreja nas províncias da Galácia, na Macedônia, Caia, Ásia Menor. Paulo em si foi um missionário maior de todos os tempos. Acredito que não vai ter um homem quanto ele. E é interessante que a filosofia de sua ação missionária é exatamente assim, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Olha só o verso 20 e 21. Onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito dele. Paulo, meus irmãos, se considera em si um desbravador da trilha do evangelho, um missionário pioneiro mesmo, um plantador de igrejas. Seu chamado, é interessante que o chamado do apóstolo Paulo era para lançar fundamentos, como diz 1 Coríntios 3,10. Sua vocação era semear e não regar, como ele diz em 1 Coríntios 3,6. Paulo era um plantador e não um mantenedor de igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado e o dom como o apóstolo dos gentios e era para ser o pioneiro da evangelização nesse mundo gentílico e deixar os outros, especialmente presbíteros locais, residentes ao cuidado pastoral das igrejas. Paulo em si, meus irmãos, ele era um viajante. Ele viajava em seus trajetos, pregando o evangelho e fundando igrejas. Ele estabelecia liderança, deixava a liderança local e seguia plantando novas igrejas. Esse era o chamado do apóstolo Paulo. E ele era em si, a gente vai observar no verso 22 até o 29, que ele era um missionário itinerante. Fazia muitas viagens perigosas, mesmo consciente das dificuldades e riscos que ele tinha. No texto aqui em apreço, na parte 22 ao 29, o apóstolo Paulo fala sobre os seus planos de viagem, inclusive o roteiro de Roma, de Jerusalém e Espanha. E ele fala que o seu plano era visitar Roma. Olha só o que ele diz ali a partir do verso 22. Essa foi a razão porque também muitas das vezes me senti impedido de visitar-nos. Mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Aqui a gente pode ver os propósitos da visita de Paulo a Roma. Paulo tinha 3 propósitos em mente para visitar a igreja de Roma. Primeiro, desfrutar um pouco da companhia daqueles irmãos, repartindo com eles algum dom espiritual, recebendo e oferecendo conforto por intermédio da fé mútua. Segundo, ele queria entrar e encontrar os crentes de Roma por algum fruto espiritual. E o terceiro, pretendia ser enviado pela igreja de Roma com o sustento devido à Espanha. Dá novamente a entender aos romanos, entre vós tereis apenas papel de visitante, mas me auxiliem em meu trabalho pioneiro na Espanha. Seu plano, o apóstolo Paulo revela aqui, que era visitar Jerusalém. Como ele diz ali no verso 25 ao 27, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma oferta, uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém.
Isso lhe parece bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Meus irmãos, nessa parte em especial eu quero destacar pelo menos algumas verdades, 3 verdades aqui. A atividade que Paulo traz aqui, em si no verso 25, é um desejo de ir até lá para dar algum sustento ao povo judeu. Paulo vai a Jerusalém exercer o ministério de misericórdia. Ele está cumprindo a promessa que ele fez quando assumiu diante dos apóstolos de Jerusalém, que não esqueceria dos pobres. Em Gálatas 2:10 ele fala isso. Esse trabalho que ele estava fazendo de arrecadar coleta e levar o povo pobre de Jerusalém não era menos digno de que pregar o evangelho, mas era, na verdade, uma demonstração da eficácia do evangelho e do amor aos crentes. Porque nós sabemos que havia muitas dificuldades lá. E Paulo em si, ele traz essa ideia de que ele era responsável por cuidar dessas pessoas e ele mesmo se coloca à disposição de ir até Jerusalém, mesmo revelando seu desejo de ir a Roma. E nós vamos ver que as orações de Paulo em si, algumas não foram atendidas para chegar em Roma. A generosidade dos crentes gentios. Aqui a gente pode destacar também que os crentes gentios da Macedônia e da Acaia demonstraram amor com aqueles que eles nem conheciam pessoalmente. Ofertaram de uma forma voluntária, proporcional e sacrificial. E aqui, meus irmãos, revela a evidência que o amor cristão deve consistir não somente em nossas palavras, mas sobretudo em nossas ações, a comunhão e o repartir do pão. E é exatamente o que o apóstolo Paulo faz isso. Ele recolhe ofertas para levar a um povo cristão mais pobre. E é exatamente isso que nós, quanto igreja, temos que ter. Exatamente isso que nós, quanto cristãos, devemos ter essa sensibilidade. Nós sabemos que dentro da nossa realidade, nós não precisamos ir lá para a África. Nós podemos ir para o Nordeste, para o extremo Nordeste ou Norte, e vermos realidade dos nossos irmãos na fé passando extremas dificuldades. Tenho amigos pastores plantando igrejas em lugares difíceis no Nordeste. E nós? E cabe a nós orarmos, lembrarmos deles em oração, talvez arrecadar ofertas e lembrarmos deles lá. Porque é exatamente isso que o amor voluntário, o amor do cristão deve em si ser praticado não somente em nossas palavras. Porque é muito fácil, meus irmãos, quando nós recebemos um relato de algum irmão ou de algum missionário e diz: nossa, eu passei fome lá, estou passando fome, daí tu fala: meu irmão, eu vou estar orando por você, mas você não coloca a mão no bolso para dar uma oferta para o irmão. E Paulo já tinha uma prática em si. Ele não só cumpria em palavras em oração, ele não só levava o evangelho pregado, mas ele levava em ação a sua vida cristã em si, levava para repartir o pão aos crentes pobres de Jerusalém. E ainda, a dívida dos crentes gentios. Paulo argumenta que os judeus repartiam com os gentios as bênçãos espirituais e agora os gentios deveriam repartir com eles as mesmas bênçãos materiais. E a oferta, e é interessante que Paulo traz na carta aos Romanos a diferença e a luta entre os judeus e os gentios, e aqui a oferta dos gentios aos crentes judeus não era apenas uma questão de generosidade, mas também de uma dívida espiritual. Paulo vê na oferta provida ali das igrejas gentílicas a demonstração simbólica, material e humilde de sua dívida aos judeus. E é interessante isso, meus irmãos. Interessante que o povo gentil é que enviou oferta ao povo judeu. Mas ainda, Paulo conclui o passo bíblico a partir do verso 30 ao 33, ele começa a falar que o seu profundo senso pastoral. Aqui ele fala exatamente assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas vossas orações em favor diante de Deus, para que eu fique livre
dos rebeldes na Judéia, para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu cheguei até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Aqui a gente pode perceber que Paulo é um tipo de pastor solícito. Paulo ele conclui o passo bíblico revelando seu profundo senso pastoral. Ele não apenas cuida do rebanho, mas ele anseia também ser cuidado pelo rebanho. Não apenas ora para a igreja, mas ele pede para a igreja que ore por ele. Ele roga orações à igreja em seu favor. Ele não fala à igreja de um alto, de uma arrogância prepotente, mas ele deseja estar presente com os crentes e recriar-se no meio deles. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, podemos dizer assim, o plantador de igreja, o missionário, ele pede oração às igrejas. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu não me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Meus irmãos, a oração do apóstolo Paulo aqui no capítulo 30 é trinitariana. Observe, Paulo diz que a oração é dirigida ao Pai por intermédio de Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Paulo proclama aqui a singularidade de Deus constituída em três pessoas. Não são três deuses, como nós sabemos, mas um só Deus substituindo em três pessoas na mesma substância. E ainda Paulo entendia que a oração é uma luta renhida, ou seja, a oração é uma batalha com Deus e contra o diabo, a carne e o mundo. E nós sabemos, meus irmãos, que não há nada na oração a não ser uma luta acesa e renhida. Ou seja, a sonolência e a indolência não combinam com a oração. A oração, de fato, é uma luta que exige diligência e esforço. As palavras que ele fala aqui, lutei juntamente, traz à mente, meus irmãos, de a espécie de um atleta dando o melhor de si em uma competição. E nós devemos ser fervorosos em nossa oração quanto um atleta é dedicado às suas competições. E nós muitas das vezes caímos em um conforto espiritual. Nós muitas das vezes deixamos de orar e rogar a Deus de uma forma mais assertiva e esforçado, porque muitas das vezes há um relaxamento espiritual. Mas Paulo diz que não, se esforcem em oração. E nós sabemos, meus irmãos, que a oração é o meio de Deus intervir nas circunstâncias. Paulo acredita que Deus age na circunstância por intermédio da oração. E ele faz dois pedidos claros à igreja de Roma. Ser liberto dos rebeldes na Judéia. Ele sabia que a maior oposição do seu ministério procedia desses rebeldes. Por quê? Porque eles consideravam Paulo como traidor. Eles pensavam que Paulo estava pervertendo a religião judaica. Mas Paulo pede oração à igreja de Roma para não ser vítimas de emboscada desses rebeldes em sua visita a Jerusalém. Embora Paulo estivesse aparentemente com medo, ele não tinha medo de morrer, nós sabemos disso. E o segundo pedido ele pede para que o seu serviço seja bem aceito que o seu serviço seja bem aceito pelos santos de Jerusalém. As ofertas que Paulo havia recolhido dentre as igrejas gentílicas era mais que uma ajuda financeira aos povos de Jerusalém. Simbolizava, meus irmãos, uma comunhão entre os gentios e os judeus, e era um elo da união da multirracial igreja primitiva. E nós observamos isso aqui, o que Paulo ora e pede à igreja. E ainda Paulo se submete à vontade de Deus quando nós lemos o verso 32. E ele fala exatamente assim: a fim de que aos visitar pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo, meus irmãos, aqui, diferente de alguns arrogantes e pretensiosos obreiros contemporâneos, ele não ordena e não exige nada, nada de Deus.
Antes, apesar dos seus pedidos da oração, ele deixa claro que ele se submete a Deus e submete até mesmo à agenda de Deus, ou seja, a sua soberania, a sua vontade. E o propósito aqui da oração do apóstolo Paulo não é de maneira alguma submeter a vontade de Deus à nossa, mas alinhar nossa vontade à dele. Paulo foi a Roma não conforme havia planejado. Qual que foi a oração do apóstolo Paulo aqui? Ele pediu para que chegasse em Roma tranquilo, pediu para que fosse recebido tranquilo. Ele fala: rogo para os meus irmãos que Jesus Cristo, que lutei juntamente comigo em vossas orações, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável. Mas Paulo não foi a Roma conforme ele tinha planejado. Chegou preso e algemado a Roma, porque ele estava sujeito à vontade de Deus. A oração dele foi que ele chegasse tranquilo a Roma. Mas Deus disse: não, Paulo, vai chegar algemado. Vai chegar algemado. E aí? Como nós pensamos no sentido da submissão a Deus quando nós oramos ao Senhor? Nós oramos ao Senhor, fizemos planos, fizemos alguns tipos de propósitos de eu quero chegar a esse lugar e quero chegar. Mas muitas das vezes Deus não quer que você chegue àquele local. Mas é interessante que Paulo ele tinha um coração submisso. E assim nós devemos ter esse coração submisso. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, como o salmista Davi fala, aquilo que a gente não tem, a gente não precisa. Nós precisamos nos lembrar disso. E é esse coração submetido à soberania de Deus, é esse coração sujeito à vontade de Deus que nós cristãos devemos ter também. Porque o desejo de Paulo está registrado aqui, que chegue tranquilo. Mas ele não chegou. Ele chegou preso, algemado, depois de uma injusta prisão e um terrível naufrágio ainda. Mas o plano de Deus foi cumprido. A vontade de Deus foi feita e a obra de Deus prosperou por seu intermédio. A alegre expressão que está registrada aqui, estou chegando repetidas vezes em Romanos, não se cumpriu conforme Paulo imaginava. Em Jerusalém, Paulo foi preso, imediatamente preso. Passou 2 anos na prisão da Cesareia, apenas na primavera mais ou menos na primavera de 61 anos depois de Cristo, ele chegou a Roma, ou seja, 2 anos depois de escrever a carta que ele chegou a Roma. Imagina, ele estava escrevendo a carta, desejando estar com os irmãos, ele expressa várias vezes, estou chegando, estou indo, mas ele demora 2 anos e ainda chega preso em Roma. Olha só, os planos de Paulo foram frustrados. A ideia que Paulo tinha não aconteceu, mas o plano soberano de Deus aconteceu. A vontade do Senhor aconteceu. Num comboio de prisioneiros, Paulo chegou a Roma. E somente depois de outros 2 anos de prisão em Roma, ele foi solto, como está registrado em Atos 28, 30 e 31. E depois que ele chega a Roma, depois de sair da sua primeira prisão de Roma, ele foi sim visitar as igrejas e encorajou os crentes em tempos sombrios e difíceis em relação à perseguição. Então, novamente, ele foi recapturado e jogado numa masmorra, de onde saiu para o mártir. Em todo o tempo, em todas as suas circunstâncias, entretanto, ele jamais duvidou da soberana providência divina. Jamais ele se considerou um prisioneiro de César. Via a si mesmo como um prisioneiro e embaixador de Jesus Cristo, mesmo nas cadeias, como está registrado em Efésios capítulo 4, verso 1. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não se considerou um prisioneiro de César, mas sim um prisioneiro de Cristo, porque ele entendia que a vontade soberana de Deus é que ele estivesse exatamente onde ele estava. E exatamente nós, meus irmãos, nós certamente fizemos planos. Talvez alguns de nós queríamos estar em outro país, estudando em outras regiões, trabalhando em outro local, desejando estar em outra cidade, talvez, enfim, querendo estar em outro local. Nós fizemos planos, mas a resposta para o cristão vem de Deus. E Deus nos une nesse domingo, nessa manhã, exatamente para ouvir e relembrar essas verdades.
Nós podemos perceber que até no nosso meio nós temos pessoas de diversos locais. De diversos locais. E talvez que nunca imaginariam estar em Navegantes. O que eu vou fazer em Navegantes? Uma cidade tão pequena, tão pacata, uma cidade de litoral com cara de interior. Mas sim, aprove a Deus te trazer até aqui. E essa é a soberania de Deus sobre a vida do cristão. Nós, quanto cristãos, precisamos estar sujeitos à vontade dele. E muitas das vezes isso dói. Muitas das vezes isso não é algo que é planejado por nós, mas sim é conduzido pelo Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, mesmo sob as circunstâncias tão adversas, ele entendia que todas as coisas contribuíam para o avanço do Evangelho, como diz em Filipenses capítulo 1, verso 2. Ao chegar a hora da sua morte, ele estava convicto de que não era Roma que lhe tiraria a vida, mas ele é quem oferecia a sua vida a Deus como libação, como ele diz em 2 Timóteo 4,6. Ou seja, Paulo foi à morte, foi ao mártir por amor a Deus. Meus irmãos, concluindo para o final, Paulo invoca sobre os crentes a bênção de Deus. Ele fala no verso 33, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Do começo ao fim dessa carta, Paulo se preocupa com a unidade entre os judeus e os gentios. E houve essa unidade. Por isso ele conclui rogando a Deus pela paz que fosse com todos. E nós sabemos que a palavra no original hebraica aqui, que é shalom, que é a paz, era uma preocupação central para os judeus. Assim o judeu Paulo, que também é apóstolo dos gentios, pronuncia sobre os leitores gentios a bênção judaica, dizendo que a paz de Deus seja com todos. E meus irmãos, com o mesmo desejo, eu concluo essa mensagem dizendo que a paz de Deus seja com nós também. Apesar de lembrarmos que somos pessoas diferentes, cada um carrega uma cultura, um jeito, uma mania, uma forma, mas o mesmo Deus do meu irmão é o meu Deus, é o Deus da salvação, é o Deus de Israel, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, que cabe nós aqui algumas reflexões. Nós, em primeiro lugar, precisamos entender que a vontade de Deus, o plano soberano de Deus, deve ser maior do que o nosso. Muitas das vezes nos encontramos decididos, ou às vezes até obstinados a alguns desejos e alguns projetos. E muitas das vezes nós corremos atrás, queremos que aquilo dê certo, nos esforçamos e não está errado você se esforçar pelo seu projeto e pelo seu desejo. Mas nós temos que estar com o coração submetido à vontade de Deus. Porque se o Senhor não nos abençoar em nosso projeto, em nossa ideia, em nossos planos, a gente não precisa ficar magoado. Nós não devemos ser aquele filho rebelde que o pai não dá grana e ele chora, que o pai não dá o biscoito e ele chora. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos. Nós devemos andar em maturidade. Nós devemos caminhar em maturidade e estar sujeito à vontade de Deus. Porque muitas das vezes os nossos planos não vão acontecer. Mas Paulo é em si um grande exemplo para nós. Os planos dele em si de visitar em paz Roma não aconteceu. Ele chegou aprisionado, passou por lá por mais alguns anos e depois morreu. E o que ele desejava em si não aconteceu. Então, meus irmãos, que fique essa relembrança das exortações que Paulo faz à carta aos Romanos para nós quanto igreja e que o Senhor Jesus nos abençoe nesse sentido de nós sermos de fato submetidos à vontade de Deus, independente das circunstâncias que nos encontramos. Amém? Eu quero orar com você e queria, se possível, se colocar em pé.
Senhor, nós chegamos diante de Ti, concluindo, Pai, a leitura, a reflexão, o encorajamento, a exortação, Senhor, dessa parte tão preciosa da Tua Escritura, Senhor. Nós Te louvamos por Tua bondade, por Tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque a Tua mão tem sido estendida sobre nós. Te louvamos, Pai, porque nada saiu do Seu controle e nada vai sair do Seu controle, Pai. Temos preocupações, temos ansiedades, temos desejos, mas nos ensina, Senhor, estar sujeito à Tua vontade, Pai. Como nos foi ensinado na oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Ó Deus, que os nossos corações estejam de fato submetidos à Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a caminhar diariamente sujeitos à Tua santa vontade. Nós sabemos que nós fizemos planos, mas a resposta vem do Senhor. Isso é tão simples, muitas das vezes, na compreensão racional, mas o interior, muitas das vezes, reluta para que tal coisa aconteça, Senhor. Nos ensina a cada dia mais estar sujeitos à Tua santa vontade. Perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas preocupações que nos afastam do Senhor. Mas sim, Pai, nos coloca um espírito de submissão ao Senhor, de estar alegres e sujeito à vontade do Deus bendito. Nos coloca, Pai, em si um coração alegre, Senhor, de estar em Tua presença, Senhor. Renove as nossas forças nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja sobre nós. E ao sair daqui, Senhor, a iniciar essa semana, Pai, que nós possamos sair convencidos do nosso Deus, do Deus soberano, que começou uma boa obra em nossas vidas, há de se findar, Senhor, porque somos provas do Teu agir, do Teu Espírito Santo em nós. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos redimidos pelo Teu sangue, fomos justificados diante de Ti, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a caminhar com essas vertentes fortes do Teu Evangelho, Pai. Que todas as coisas que aprendemos aqui, Senhor, todas as exortações, todos os encorajamentos e orientações, Pai, sejam praticadas na Tua igreja local, Senhor. Que esse povo, que a Tua igreja aqui em Navegantes, Pai, possam ser pessoas conhecidas por amar ao Senhor, por sermos cristãos, Senhor. Continua nos forjando a imagem e a semelhança do Teu Filho, Senhor, porque sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nos purifica, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e continua nos conduzindo ao caminho eterno, Senhor. Ó Deus, faça em nós, Pai, a Tua santa vontade. Ó Deus, que nós possamos estar sujeitos à Tua perfeita e boa vontade, Senhor. Nós rogamos isso, te agradecemos por esse tempo que o Senhor reservou a nós. Nós pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, pois Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa nação, abençoe nossos governantes, Pai, e que tudo, Pai, possa ser dado, Senhor, ao Senhor como glórias ao Teu santo nome para tudo que irá acontecer, Senhor, não somente aqui, Senhor, mas em todo local, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por Tua boa obra em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.